efeito. Existe efeito manada na sardinhada hoje? Existe efeito manada. Fundo soberano, ok? Só para. A gente tem um. Quando esse cara apareceu, você acha que outros fundos soberanos apareceram para também ligar, saber? Porque, se um tem, eu quero ter também. Existe movimento em grupo, em manada, em alocador. Se um alocador Bambambam vira cliente do Fundo Alasca, todos os outros que nunca me atenderam ligam no dia seguinte. Então, assim, existe efeito manada em qualquer nível, porque o ser humano é um bicho que vive em manada. Então, tem ser humano, tem manada. Entendi. Outra coisa. Pensando nisso, você acha que pessoas físicas conseguem fazer frente à institucional? Por exemplo, vamos supor que eu, Rafael, vire o Jim Jones das finanças. Comprem IRB. Comprem IRB. Então, é que IRB é um caso extremo. Mas você acha possível isso? Você conduzir a manada? Uma pessoa física conduzir a manada? Eu acho que se for num papel ilíquido, é bem possível. Se vai num papel líquido, e aí fica aquela definição nebulosa aqui que é um papel líquido, né? Mas se é um papel líquido, três daí seus, sei lá, 100 milhões, 200 milhões de reais por dia para mais. Vamos só inventar um número. Aí eu acho que situação maior de fazer bobagem. Vou dar um exemplo. Agora, você acha que isso deveria influenciar a pessoa física? Lá no Twitter, o pessoal pergunta muito para mim: Rafael, vê aí quem tá short no papel tá. Aí eu vou lá, rodo o algoritmo e falo: ó, esse cara tá short, esse cara tomou ação, esse cara tomou ação, mas não vendeu tudo ainda. E as pessoas físicas ficam muito influenciadas com isso, mas muito, muito, muito mesmo. Tinha até um movimento boboca de querer proibir short. Cara, se você não está seguro do que você está fazendo, põe no fundo, não compra sozinho, porque você está mostrando que você não tem segurança no que está fazendo. Eu fiz um post há uns 3 dias e escrevi o seguinte: eu nunca vi uma estratégia de investimento que é a seguinte: eu só compro papel que ninguém está short. Você já viu essa estratégia lá no Graham, no livro do Graham? Eu só compro papel que ninguém está short. Cara, não tem essa estratégia. Se tivesse que escolher uma estratégia que envolve short, não precisa, tá? Mas se uma arma na cabeça, eu iria pro contrário. Eu tentaria achar o papel onde está todo mundo short, porque é compra garantida no futuro. Uma hora os caras vão ter que dizer. Eu tenho mais outra pergunta aqui, não sei, vai dar uma hora daqui a pouco, mas se você me permitir, eu tenho umas perguntas aqui, se você não puder responder, não tem problema. Antes de fazer a live, eu entrei no Pão Dinheiro e rodei o risco de liquidez da carteira do Alasca. Então, eu sei em quanto tempo, se você usar 5% da liquidez do mercado, então vamos supor, você tem lá uma posição, vamos supor, de 400 milhões em Magalu, se você quiser se desfazer dela e usar só 5% da liquidez do mercado para você não detonar o preço, quanto tempo você transformaria a carteira do fundo em dinheiro? Depois eu digo o número que deu. Agora eu vou fazer a pergunta. Ele é D30, porque você precisa de todo esse prazo para se desfazer da posição, ou tem um efeito de dissuasão para evitar o cara que tem mão de alface na primeira queda do fundo, o cara vender, ou tem outra explicação? Então, só resumindo, ele é D30, por conta da liquidez dos ativos, efeito de dissuasão, ou tem outra explicação? Eu posso dar várias explicações, é um pouquinho de cada coisa, mas eu vou direto para a explicação drástica. É D30 porque eu não conseguiria abrir um D300. Se eu pudesse, eu abria um D300. Porque o principal motivador para mim é desestimular o cara a pensar no prazo. O prazo tem que ser o quinto item de decisão seu. Porque eu não quero que você coloque aqui de jeito nenhum aquilo que você possa ter que pedir. Não é para entrar reserva de emergência aqui, não é para entrar jogo, não é para entrar nada disso. Você está montando, está construindo o prédio junto com o sócio. Eu vou empreender
incorporar um prédio e vender os apartamentos e ganhar com isso aqui em 5 anos. Então, esse era o meu desejo, mas não dava, né? Quando eu comecei o fundo, ninguém sabia quem eu era, então eu tenho que seguir meio que padrão de mercado. Só que, baseado no padrão de mercado de 30, aí a gente meio que enquadra o resto. Então, a gente leva em consideração a liquidez do que a gente está comprando. Então, você deve ter visto ali, o fundo é razoavelmente líquido. A liquidez... É que ele é grande, né? Ele é líquido, mas ele é grande. Isso. Você tem que levar em consideração o funding. Se você tem muito funding de sócio, e a gente até exclui isso do cálculo. O sócio não vai resgatar, a gente não resgata. Então, a gente tira essa parte. Quem resgata? Os outros. Eu não vou resgatar, minha esposa não vai resgatar. Seria uma pergunta inconveniente quanto tem do sócio lá no Alasca? Seria uma pergunta muito importante. Eu não vou perguntar do seu dinheiro ou do Luiz Alves, mas dos sócios tem quanto? Mais ou menos uns 39% do fundo total. Isso na gestora inteira ou no Black ou no BDR? Não, aí que tá. A gente considera a carteira consolidada toda, porque o fundo em si, ele está categorizado do ponto de vista jurídico. Então, o BDR é para qualificado, o institucional para público geral. A gente tem 3 fundos para investidores estrangeiros, que o pessoal nem pega aqui no Brasil. No BIMA não tem isso. Mas o Poland está nessa conta ou não? O Poland está nessa conta. Então, como é o Poland, a gente não sabe, mas todo mundo fala, é o dinheiro lá do cara. Então a gente supõe que 100% lá dele eu consigo chegar a quanto que seria, fazendo a conta de 39% em relação à gestora, tira o Poland de quanto ficaria do dinheiro do sócio nos outros fundos. Eu poderia fazer essa conta com diferença. O Poland, ele aplica também no Black. Então tem um pouco disso também. Ele aplica em fundo local, mas... pegar todas as aplicações da Alaska sem ser aplicação em fundo. E aí eu tenho o PL limpo. É só nos ativos finais. Aí eu chego nessa conta. Então tem um outro jeito de fazer essa conta. A gente tem 3 grandes classes de investidor, entendeu? Entendi. Já que você falou isso, como seria um desinvestimento? Você já parou a pensar como seria um desinvestimento em Magalu? Ela bateu 100, sei lá qual número. Já desinvesti? Como seria o desinvestimento de Magalu? Já desinvestimos, já no passado. A gente acabou zerando na primeira vez que ela splitou. Foi em 2017, a ação estava indo 50, 60, 70. Quando bateu perto de 80, a gente zerou. Porque a taxa interna de retorno caiu demais, perto de outras coisas que a gente gostava. Só que a gente teve a segunda sorte. A primeira sorte foi ter achado. A segunda, que depois que a gente zerou, deu aquele bafafá porque a Amazon ia começar a operar no Brasil. 3 anos atrás. A ação caiu de 87 para R$50. E aí a gente comprou de novo, porque a gente entende que assim, cara, a Amazon não vai fazer nada com as varejistas brasileiras. Vai entrar aqui e tal, mas não vai roubar a market share. O mercado é muito maior. A gente comprou e aí aquela velocidade de crescimento que a gente imaginava para a Magazine começou a aumentar. Mas aí a gente estava ali observando e a gente deixou o papel correr até hoje. Então a gente já zerou. Basta a taxa interna de retorno cair demais, não tem problema nenhum. Sempre tem opção de investimento na bolsa, você não é obrigado a ficar com nada. Então, para a gente, o mesmo racional que faz a gente ter uma ação, faz a gente não ter. Quer ter um prêmio bom, né? Se a hora que o prêmio não está bom, a gente vende. E o importante Entendi. É sempre relativo. Ô, Breda, você sabe que, como a carteira do Alasca tem poucos papéis, é fácil, numericamente, descobrir os papéis omitidos. Acho que é fácil. Vou fazer a pergunta, tenho que fazer. Por que você já não deixa aberta de uma vez? É meio para não criar o costume, na verdade. Assim, você consegue descobrir, pode divulgar, tá ali, tem todo o algoritmo, pode fazer à vontade. Mas a gente quer um pouquinho de privacidade na compra de coisa nova. A gente não quer muita competição. Então, assim, se a gente está montando posição, por exemplo, vou dar um exemplo de uma posição que já está montada, IOSP.
Você começa a comprar IOSP, eu não sei como é que vai ser a liquidez de verdade. Eu acho que eu sei como é que vai ser, mas eu não sei de verdade. De verdade você precisa fazer, né? Tem muita liquidez mentirosa. Tem muito robozinho fazendo day trade de uma ação, mas quando você quer comprar mesmo, não tem vendedor de verdade. Então você encosta no papel para comprar, o papel dispara. Aí é ruim. Então, quando a gente começa, entrou um papel novo na carteira, você está tá acompanhando o fundo faz 6 anos. De repente, num mês ali, abril de 2020, apareceu IOSP. Pô, esses caras nunca tiveram IOSP. E eu sei que esses caras, quando entram para comprar. Pô, se eles vão comprar, eles vão ter pelo menos 2% do fundo. Pô, se eles vão ter 2% do fundo, esses caras vão comprar 60 milhões de reais em IOSP. Pô, o papel é importante, então eu vou comprar também. Você poderia chegar nessa conclusão. Pô, eu não quero competição junto comigo, eu quero montar a posição em paz, entendeu? Então é um Você pouco consegue de... detectar quem está te imitando? Não, não dá. Quem é, não, mas se tem alguém, eu consigo. Tá. Quem é, eu não sei. Eu fiz um estudo com várias ações de fundos, vários fundos ativos em ações, ou seja, porque um fundo indexado, a carteira vai ser igual de todo mundo mesmo. Você concorda? Um fundo Sim. indexado. Mas se o fundo é uma carteira livre, eu consigo comparar. E eu já rodei algoritmo para isso. Tem fundos que são 60% iguais ao outro. 60. 60, eu não acredito em coincidência. Então, você pega gestores diferentes, a carteira é 60% igual e é uma carteira livre. Diga. Posso te dar uma dica como você faz para... Faz o seguinte, pega o mapa da cidade do Rio de Janeiro e pega o mapa da cidade de São Paulo. Você vai ver que a correlação entre as carteiras aumenta conforme a proximidade física das assets. Porque esses caras almoçam juntos e jogam pôquer juntos no final do dia. Então eles têm a mesma coisa por viés de confirmação. Entendi. Porque é melhor o cara errar em grupo do que ele apostar sozinho, bancar o gênio e se ferrar e ser considerado burro. Ou seja, ele abre mão de ter retornos fantásticos. E a pessoa que está recomendando ter uma mega de uma influência, seja quem for, sei lá, educador financeiro, tuiteiro, gestor que deu entrevista, o efeito é direto. Não tem jeito, é perigosíssimo isso. Então, acontece. Agora, homens que estão no Ibovespa, por exemplo, é muito difícil, porque se aparece uma liquidez ali forçando na alta, como é um papel que é líquido, tá cheio de institucional em volta, investidor grande, BlackRock, são uns caras assim, vai lá e vende na cabeça da pessoa física. Aí você precisa de 1 milhão de pessoa física para dar conta de um cheque do BlackRock. Então aí eu acho que não. Eu entendi. Breda, eu gostaria de abusar mais da sua vontade, mas eu não vou fazer isso. Não vou mais abusar da sua vontade. Eu gostei muito dessa live, pela sua franqueza. Eu fiz perguntas aqui que normalmente as pessoas não fazem, porque, caramba, eu sou professor de finanças, você compreendeu? O pessoal sabe que eu tenho com dinheiro. Então, eu consigo muita informação por, digamos, acidente. Eu estou olhando uma coisa, eu descubro outra. E aí surge a ideia de um post, coisa e tal. Por isso que eu fiz a pergunta da liquidez dos fundos, das carteiras obtidas, porque, particularmente, o seu fundo é fácil descobrir a carteira que está lá. Eu queria agradecer muito ao seu tempo, pela sua prontidão, a sua gentileza de me atender. Quem puder, depois entrar no Com Dinheiro, tem produto para pessoa física, que é o Com Dinheiro Light. O Brenda não é meu cliente, só para saber, quase sempre quando eu faço live, o cara é meu cliente. Já fica o convite para fazer uma apresentação para você do Com Dinheiro, porque os seus concorrentes têm o Com Dinheiro, e aí depois você me responde. Então, Brenda, diga suas palavras finais, as minhas palavras finais já estão ditas. Meu agradecimento a você. Imagina, eu que agradeço, Rafael. Eu acho que é o seguinte, a gente trazer esse mundo de finanças, pode ser fundos ou valuation mesmo, investimento direto das pessoas, a gente trazer isso para o público, eu já escrevi isso várias vezes, já falei e tal, eu vou bater muito nessa tecla por muitos anos. A gente tem que fazer mesmo. Para quê? Para diminuir o estrago. A gente não vai conseguir eliminar
as pessoas físicas de cometerem erros, de cair em rascada, de cair em armadilha, de achar que vai ficar rico rápido, sabe? Essas coisas vão acontecer. Só que a gente consegue diminuir o estrago. A gente consegue diminuir o número de pessoas que vão ficar esterilizadas no processo. Porque é um negócio que não dá para frear. O Brasil tem 2,5 milhões, talvez, perto disso, de CPFs na Bolsa. Os Estados Unidos tem 150 milhões. Então, o Brasil vai ter 10 milhões de pessoas na Bolsa. A gente vai ter 2% da população. 5% da população. Os caras têm 50%. Então, vamos supor, de 2,5 para 10 milhões, são 7,5 milhões a mais de pessoas que vão na Bolsa. Então, quanto mais a gente levar esse tipo de assunto para o público, e hoje, graças a Deus, rede social é um negócio bacana, porque você consegue massificar. Imagina a gente ter que fazer uma live dessa e pedir favor para a Globo transmitir. Não dava, né, antigamente. Então, hoje você consegue desintermediar. Então, esse trabalho que você faz, de mostrar, de abrir carteira, às vezes você mostra assim, quais fundos estão short. O cara não sabe o que é short. O cara não sabe o que é, fica com medo. Então, tudo isso agrega, porque você vai aguçar na cabeça do cara alguma coisinha a mais para ele ler, para ele achar. E uma vez eu discuti com um regulador, discuti com pessoal institucional, onde muita gente quer proibir as coisas, né? Tem que proibir esses caras no Twitter, tem que proibir e tal. Falei, cara, não dá. Só tem um jeito de combater a informação ruim. É inundação de informação boa. Você afoga a informação ruim com volume de informação boa. Então, eu que agradeço o seu trabalho, porque é raro achar professor que está correndo nos dois mundos e fazendo a comunicação entre teoria e prática. Olha o que acontece, olha o que está no livro, olha como é que é mesmo. E eu acho que essa comunicação que você faz é fundamental. E você não convidou ainda, mas eu já aceito a sua próxima live. É só você me chamar. Passa um tempinho aí que a gente faz de novo. Não tenha dúvida que eu vou convidar você para uma próxima live. E uma que não demore 1h40. Não sei se você fez uma live de 1h40.